Olá, pessoal! Estamos aqui no podcast Livre das Profissões e hoje o meu convidado é o Emerson Cavalieri, professor do SENAC, professor de audiovisual. Professor, se apresente para o nosso público. Olá, tudo bem? Bom, pessoal, meu nome é Emerson, trabalho na área de audiovisual há 30 anos, dou aula em faculdade, agora estou no SENAC há 24 anos, né? No SENAC faz apenas alguns meses que eu estou lá. E estamos aqui para bater um papo, conversar, falar sobre tecnologia, falar sobre um monte de coisa legal aqui. Bacana, professor. E o senhor é da área de audiovisual? Eu sou da área de audiovisual. Eu sou formado em computação, pós-graduado em computação gráfica, mas desde quando eu fazia faculdade, eu já trabalhava voltado para televisão. Eu trabalhava numa emissora de televisão. Então, sempre voltado para o audiovisual. E explica um pouco mais o que é exatamente a área de audiovisual, o que engloba. A área de audiovisual, ela é muito extensa, né? A gente tem hoje produção audiovisual de tudo quanto é sentido, de cinema a eventos sociais, né? Hoje com a internet, com o avanço da internet, a gente tem muito audiovisual para a internet, né? Então você tem área para área publicitária, para televisão, para eventos sociais. Eu fiz muito tempo em São Paulo, muito audiovisual para evento corporativo, né? Então a gente fazia muito audiovisual, inclusive de lançamento de produto para Consul, Unilever, né? Então eu falo que na audiovisual a única coisa que eu não fiz ainda foi enterro, né? Eu já fiz de tudo dentro dessa área. Bacana. E o senhor, a gente estava conversando um pouco antes, né? O senhor comentou sobre televisão, o senhor já trabalhou, já fez bastante trabalho na área de televisão, hoje está como professor já há alguns bons anos, né, professor? Mas conta um pouco da sua experiência, como foi na televisão, como foi essa transição para sair da televisão, ou não aconteceu a transição, como foi essa questão da TV para dar aula? Na realidade, assim, como eu já trabalhava, né, em emissora, né, com televisão, e eu comecei a ir mesmo dentro de televisão, eu fazia mais a parte publicitária, os comerciais de televisão, né? Então eu fazia computação gráfica, as edições de vídeo, tal, mais para área, voltado para a área publicitária. E aí calhou de eu me mudar para a cidade de São Paulo, e aí lá eu ingressei de vez na área publicitária, né? Trabalhei em televisão lá também, trabalhei na TV Bandeirantes, na Rede Globo, na produtora da Rede Globo, né, na Globotech, mas sempre voltado para a área publicitária, né? Hoje, atualmente, trabalho numa televisão aqui na cidade de São José do Rio Preto, na Rede Vida, né? Mas eu gosto muito da área publicitária, voltado mais para a área publicitária. Então, sempre a minha carreira, ela foi sempre pautada nisso, televisão, a produção audiovisual, mas voltada sempre para a área publicitária, né? Sempre trabalhando com a área publicitária. Entendi. E o que o senhor considera dos seus pontos fortes, né, suas soft skills, que fez o senhor ficar tanto tempo nessa área, praticamente uma pequena transição entre uma coisa e outra, mas tanto tempo em uma mesma área? Eu costumo até dizer para meus alunos assim, que essa área ela é inebriante, né? Igual cachaça, você toma uma vez, vicia, quer tomar sempre. Eu já tentei sair, acho que 2 ou 3 vezes, não consegui. Eu acho assim que a primeira coisa que me faz ficar nessa área ainda é um negócio chamado paixão. Eu sou apaixonado por essa área. Eu amo ver, assim, você vê um comercial que você que produziu, você vê o resultado final daquilo. Eu acho uma área apaixonante. A área de comunicação, eu acho ela apaixonante, porque é uma área que muda muito, né? Ela muda muito, e isso que faz ela ser muito dinâmica, isso que faz ela ser sensacional, de você se apaixonar, porque a linguagem que eu uso para um comercial hoje era completamente diferente da linguagem que eu usava há 10 anos atrás. Sim, né? Então as coisas mudam muito rápido, né? O mercado muda muito rápido. Eu lembro que estava comentando com meus alunos que a gente sempre usava... que era o auge dos comerciais, eram os atores globais de novela. Hoje já não é mais, hoje a gente volta para a internet, os influencers, né? As pessoas que estão dentro aí da área digital, né? Mesmo na área, por exemplo, de agência de publicidade, eu falo, há 10 anos atrás não existia um setor digital dentro das agências, né? Não existia. Hoje não só existe um departamento digital, como existe somente agências digitais, né? Então é muito louco. Aqui em Rio Preto tem uma agência Prospecta que ela é somente digital. Ela não faz mais nada além de digital. Então, assim, você vê que... É a agência que produz comerciais, faz o mesmo trabalho publicitário. Tudo na área digital. Tudo. De vídeo a redes sociais, a tudo. Né? É uma agência somente que produz coisas digitais. Então, assim, essa área de comunicação, o apaixonante é isso. Ela muda, ela varia, ela é dinâmica. A gente está sempre conversando de maneiras diferentes. Isso faz a gente buscar, correr atrás, né? Aprender. Então, é sensacional.
Bacana, muito bom, né, o senhor comentou algo que eu gostaria, que gerou uma curiosidade em mim, o senhor comentou sobre olhar, ver um comercial e, né, e saber que o senhor foi o senhor que produziu. O senhor se lembra qual foi o primeiro comercial que o senhor produziu e teve Lembro, esse prazer de assistir? lembro Diz que o primeiro é inesquecível, não, é doutor? inesquecível e é engraçado que hoje tem muito comercial quando eu nem falo que foi eu que fiz, né? Porque no começo, lógico, né, a questão de recursos técnicos, de visão, de olhar, é tudo diferente. Mas eu lembro que o primeiro comercial que eu fiz na minha vida foi um comercial de joias, de uma joalheria. É. E foi um desafio tremendo, porque você fazer joias é muito complicado, porque tem reflexo em tudo, né? Então não pode aparecer a lente da câmera, as pessoas que estão gravando, luz. Então foi um desafio muito grande. E eu lembro até hoje, você falou, é marcado. Primeiro a gente nunca esquece, Inesquecível. é inesquecível. Foi um trabalho muito grande, né? Hoje, lógico que a gente olha e fala assim, nossa, eu faria completamente diferente, né? Até por causa de recursos e tal, mas assim, foi uma experiência muito legal. Bacana. E hoje, até hoje, o senhor tem essas experiências de ver o trabalho que o senhor produziu? Como tá na TV, tá no digital, é muito comum, né, de o senhor produzir Sim, e estar ali sim, acompanhando esse trabalho. Como é a sim. sensação hoje? É a mesma sensação do primeiro? Ah, é Mudou? legal, é legal. Hoje assim, eu falo, minha esposa fala que a gente se cobra muito, né? Então eu me cobro muito assim de olhar e ter aquele olhar, visão técnica, falar, podia ter melhorado nisso aqui, podia ter feito um pouquinho diferente aqui e tal, né? Eu tenho feito aqui em Rio Preto algumas aberturas e parte de computação gráfica para alguns podcasts. Então, assim, é legal. Eu falo, a paixão é a mesma. Eu acho que até maior hoje de ver um produto seu, alguma coisa que você fez, do que quando você começa lá, que no começo você ainda fica meio receoso, né? Hoje você tem mais aquela Começa a coisa. dar um friozinho na barriga. Hoje se a gente olha mais assim, que legal, ó, e tal. E isso é muito gostoso, isso é muito bom. Bacana. E, professora, a gente se conheceu numa feira de tecnologia e inovação, Exato. né? No Tech Summit, que acabou de acontecer aqui em Rio Preto. E o senhor comentou sobre essa questão da área. Eu também sou da área digital, estou na área do marketing digital, mais específico do marketing digital, né? Já faz 10 anos, mais ou menos, que eu estou na área. E realmente acontece isso, é uma mudança constante. Exato. Hoje eu atendo até fora do Brasil, atendo nos Estados Unidos, a maioria dos meus clientes hoje está nos Estados Unidos, por causa desse poder, né, da limitação, não tem limitação mais. O digital leva a gente para qualquer lugar, não tem barreira, mas realmente tem essa mudança. Todos os dias a tecnologia muda, todo dia Exato. tem uma coisa nova, e a gente se conheceu nessa feira de inovação. Então, como que o senhor foi buscar? O senhor foi na feira por conta do Senac, mas qual que é o olhar do senhor para buscar essa questão da inovação, de novas tecnologias, para estar atualizado, né, acompanhando o mercado? Sim, então, eu sou um apaixonado por tecnologia. Eu me formei em computação, pós-graduei em computação gráfica, então eu sempre fui muito ligado à tecnologia. Sempre fui um grande apaixonado por tecnologia. E eu peguei dentro da minha área audiovisual, eu peguei justamente essa transição, né? Que a gente saiu do analógico pro digital. Então eu saía de tape to tape para começar a usar computador. Eu até comentei com você aquele dia lá que eu vi muita gente da área saindo, indo embora, porque o pessoal mais antigo, porque não conseguia acompanhar, não quero aprender a mexer com computador, não quero mexer com isso. E o pessoal saindo, que era uma pena, que eram grandes editores, grande pessoal muito bom da área, mas que não quis acompanhar, né? Mas eu sempre fui muito apaixonado, então eu peguei essa transição, fui correr atrás. A gente já estava comentando que quando eu comecei há 30 anos atrás, não tinha PCs, né? Era tudo Apple, era tudo Macintosh, e aí eu peguei essa evolução dos PCs. Eu lembro do meu primeiro PC, foi um XT, não existia Windows ainda, né? Era tudo via DOS. Você acompanhou toda a transição. Eu acompanhei toda a transição. Né? Eu falo para os alunos, falo para meus filhos, eu costumo dizer que a gente que nasceu na década aqui de 70, a gente conseguiu ter 3 décadas diferentes, 2 milênios diferentes, né, e não tenho nem 60 anos ainda. É verdade. Né? Então a gente acompanhou muito essa evolução. Eu acompanhei muito essa evolução tecnológica. Eu acho que tem muita coisa para vir ainda. Tem muita coisa legal. Como eu falei, eu sou apaixonado por tecnologia. Eu tento acompanhar, por isso que eu fui na feira. Vamos lá ver o que está acontecendo. Tal. Até o Senac colocou um stand lá que eu gosto muito, que é agora com realidade aumentada, realidade virtual. Então, assim, eu gosto muito, né? E hoje a tecnologia, ela se integram, né? Eu tava falando lá no Senac que a gente vai começar agora a web game para game, e tem uma tecnologia de game que a gente usa dentro de televisão hoje, que é uma engine chama Unreal, que a gente usa para fazer cenário virtual.
né? Que é uma tecnologia que foi tirada de game. E a gente usa essa tecnologia para fazer cenário virtual, né? Porque ela é em tempo real, em real time. Então é muito legal. Então a gente vê assim que hoje a convergência, né? É isso que eu ia comentar, né? A integração das áreas. Hoje, no analógico, era muito quadradinho, exato. Né? Hoje em dia, com o digital, tem essa integração. É o que eu falo da edição, era linear, né? Você errou aqui no meio, você tinha daqui para frente refazer tudo de novo. Agora não, a gente vai encaixando coisas, né? Eu falo pro pessoal de multimídia, eu falo multimídia, vários meios. Então você pega lá hoje um monte de coisa, vai encaixando, você trabalha com um monte de coisas encaixando, uma tecnologia na outra, uma ajuda a outra. E isso é muito legal, isso é a parte apaixonante da tecnologia, né? Sim, e como que a inteligência artificial, a gente está falando sobre as inovações, do primeiro computador até ele surgir foi um tempo grande, né? Sim. Do primeiro para o segundo já foi reduzindo o tempo para cada nova tecnologia, como o senhor comentou, a gente foi vivendo aí eras muito rápidas, e hoje a inteligência artificial acelerou muito mais, né? Sim. Como que o senhor tem usado a inteligência artificial, essa disrupção aí da tecnologia? O pessoal tem essa preocupação, né? A inteligência artificial vai substituir o ser humano, então eu costumo dizer assim, ó, que sempre atrás de tecnologia, lógico, eu acredito que vai se mudar, que cada vez mais rápido. O trabalho, as profissões, elas vão mudar. Não é que vai acabar, vai mudar. O pessoal falava tecnologia, o MP3, os streaming vai acabar com a televisão. Não acabou. O MP3 vai acabar com o rádio? Não acabou. Né? Muda-se, né? A coisa vai mudando. Então, assim, eu acredito que as profissões também irão mudar, tal. E o pessoal tem um certo receio com tecnologia. Eu acho que, lógico, como tudo na vida, ela pode ser usada pro bem, pro mal, como qualquer coisa, né? Então, assim, mas eu sou um otimista na área tecnológica. Eu acho que é muito legal, ajuda muito, você consegue fazer coisas muito maiores em muito menos tempo, você aumenta a sua produtividade, né? E tem coisas da inteligência artificial que são sensacionais, A gente usa com imagem hoje, você pega lá um Photoshop da vida lá, você fala... Tem essa mesa aqui, cria um copo aqui, ele vai lá e cria pra você. Uma coisa que maluca. Já tem no rosto, né? Já tem exato. Tá falando por você. Tem aquela swap face, né? Que eu falo aí que pode se usar a coisa pro ruim, né? Que é você colocar a sua cara num outro corpo, aquilo não existe. Então tem essa parte que a gente realmente tem que se preocupar, como qualquer profissão, como qualquer área, né? Mas bem utilizada também. Mas eu acho que bem utilizada, imagina as possibilidades que você vai poder ter nisso na área médica, na área de cura de doenças, de cirurgias, de coisas pro bem mesmo, né? De diagnóstico precoce. Exatamente, né? Exatamente. Pode acontecer. Mas é interessante, eu fico até animada de ver o senhor falando desse acompanhamento, porque hoje, como a gente trabalha no digital, hoje uma das coisas que eu mais falo para os profissionais é que se tá fora da internet, se tá fora do digital, possivelmente não vai existir dentro de um curto espaço de tempo. Nessa transição, eu ajudo, né, os profissionais a fazer a transição para o mercado digital, a utilizar as redes sociais, utilizar os canais disponíveis, tem tanta tecnologia, tem tanta coisa importante disponível. Eu ajudo os profissionais a fazerem isso e fico feliz de ver o senhor aqui contando como que isso não só potencializou a sua carreira, né? Foi acompanhando cada etapa. Não desistiu, não saiu do mercado, pelo contrário, foi se adaptando a ele. Eu acho isso muito importante. E não tem mais como sair fora do digital. Não. Isso mesmo, o nosso mundo hoje, ele é digital. A gente tava falando de filhos aqui. Sim. Você pega os nossos filhos hoje, eles são totalmente digitais. Você fala alguma coisa fora do digital pra ele, não tem nem ideia do que se trata. Né? Então é tudo digital, não tem mais como fugir. Nosso mundo é digital. Eu costumo brincar com os meus alunos, a gente já vive numa Matrix há muito tempo. A gente tá dentro do digital e não tem jeito, não tem como fugir. E o digital é muito legal. Eu falo que o digital é muito legal. Eu também sou apaixonada. Eu também concordo com isso. Professor, uma coisa que a gente conversou um pouquinho antes aqui nos bastidores, né? Foi que o senhor comentou que o senhor não vê desafios na sua carreira, o senhor não viu pontos negativos, aliás. Então, conta um pouco melhor aqui para o público como que é essa questão, como que é o olhar do senhor para os pontos negativos que aconteceram na jornada. Eu digo assim, não é que não existiram pontos negativos, em todas as profissões, na nossa vida, sempre, lógico que a gente tem desafios, tem pontos negativos e tal. É que eu tenho um olhar mais de professor, né? Eu gosto de tirar de todo desafio, todo ponto negativo, um aprendizado. Então, assim,
quanto mais... A gente tem uma frase que eu gosto quando você fala assim, que é na dor, né, que nos torna fortes, né? Sim. Então, quanto mais a gente tem ponto negativo, mas, cara, o que eu posso tirar daqui, né, de aprendizado? Na área digital, por exemplo, eu lembro das primeiras vezes que a gente começou a mexer com o computador e tal, e a gente não tinha tanta habilidade e tal, de perder um monte de material e você ficar desesperado. E agora? O que a gente vai fazer? Né? Mas ir lá, você falou, o que eu posso tirar de aprendizado aqui, ó? Por que apagou? Por que sumiu? Por que fez que aconteceu tal coisa e tal? E a gente ia aprendendo, né? E aprendendo até para depois você compartilhar essas informações com outras pessoas também, que vão passar pelo mesmo problema, pelo mesmo estresse, né? Sim. Mas eu costumo dizer que sim. Aprender a mostrar que tem uma solução. Exatamente, né? Que tudo tem solução. Nessa vida tudo tem solução. Às vezes não é o tempo certo que a gente entende, mas tem solução. Isso aí é ponto pacífico. E esse desafio que eu sempre levo é isso, é a gente tirar realmente um aprendizado, né? É o que eu falei, tem problemas, lógico, mas até hoje a gente tem problemas, até hoje eu tenho problemas no trabalho, às vezes num freelance que eu vou fazer, mas, cara, tudo é aprendizado, né? O que eu posso tirar de bom daqui para crescer como profissional e para crescer principalmente também como ser humano, né? Porque eu costumo dizer que o digital, um probleminha que eu acho dele é a gente começa a deixar de ser um pouco ser humano, né? Só pensar como máquina, Tudo é muito rápido. É muito rápido, tal, ó, eu tenho que pensar como a máquina faz, tal, e a gente vai deixando um pouquinho, então a gente tem que ter esse lado, mas também voltado pro ser humano, né? E eu falo assim, que a pessoa tem medo de tecnologia, que sempre atrás de alguma tecnologia, alguma coisa, sempre tem um ser humano. Então aqui atrás tem a editora ali que é uma ser humana, tem o câmera, tem não sei quem, tem o produtor, mas sempre tem ser humano, né? E isso que é o interessante. Alguém que fez esse microfone foi um ser humano que fez, que bolou, que foi lá um engenheiro que começou, como é que eu tenho que fazer? Então, assim, e aí eu costumo dizer que a tecnologia ela vem fazer o quê? Também, pro lado bom. Falar assim, olha, ser humano, descansa um pouco, relaxa, vai curtir sua vida, né? Vai curtir sua vida, vai ter mais tempo, que deixa que eu produza aqui pra você. É verdade. Né? Verdade, é interessante o senhor falar sobre isso, porque dentro desse tempo que eu tenho no digital, eu tenho experiência em mais de 20 anos na área comercial. Sempre transitei dentro da área comercial, entre marketing, vendas, digital, mas nunca saí da área comercial. E quando eu vou dar um treinamento, quando eu vou ensinar sobre área comercial, as pessoas tentam me perguntar técnicas de vendas. E uma das coisas que eu sempre falo, melhor técnica de venda é entender de ser humano. Exato. Porque, e o digital é muito isso. Quando eu vou ensinar o digital, também é a mesma coisa. Se quer aprender venda, quer aprender marketing, aprenda a falar com pessoas. Exato. Porque são pessoas. É ele que vai consumir. Né? Sim, do outro lado são pessoas. São pessoas. Eu falo que a gente que é da área de comunicação, de marketing, a gente é um grande psicólogo. Né? Porque você começa a entender. Quando eu falo, por exemplo, na computação gráfica, eu falo sobre percepção visual humana, a gente vai falar sobre cores, sobre animação. Animação são dois processos, um biológico chamado persistência retiniana e outro psicológico chamado PI. Então a gente acaba sendo um psicólogo também, começando a entender como nós enxergamos, como nós pensamos, né, como nós entendemos as coisas. Isso é muito legal. Verdade. Que é, mais uma vez, que eu falo que é que faz a área ser apaixonante. Que legal, muito bom. E o senhor contou, na outra conversa de bastidores aqui, né, que a gente conversou bastante, o senhor contou um pouquinho também sobre um desafio, que eu achei bem interessante. Um desafio que o senhor falou que deu tudo errado e no final deu tudo certo. Então, compartilha essa história, professor. Que aí entra o aprendizado, né? O grande aprendizado. Por que deu errado? Como eu fazer para não dar errado de novo? Isso foi uma produção que a gente foi fazer audiovisual em São Paulo acho que na época foi para a Sabesp. E lá em São Paulo, uma curiosidade muito legal, que lá tem uma tribo indígena, lá em Parelheiros. A tribo dos Crucutus. E até hoje? Tem até hoje. Olha, tem até hoje. Eu gravei um comercial na época para o Aniversário de São Paulo, que a gente foi gravar lá também com eles. Tem até hoje. E eles são, assim, super organizados. Tem um cara lá que é como se fosse o assistente social deles. Tem um que é o porta-voz, que já escreveu, acho que 5 livros. Olha. É muito legal. E é uma tribo indígena dentro da cidade de São Paulo. Na realidade, já é bem em Parelheiros, extremo sul de São Paulo, né? Tá mais perto de Santos do que de São Paulo, mas é São Paulo, E aí foi legal porque a gente foi fazer esse trabalho pra Sabesp e aí é o que eu falo sempre de conhecer as coisas antes, né? Pesquisar, procurar entender como é que as coisas funcionam antes, né? E aí uma tribo indígena é uma reserva federal.
Então, pra gente entrar dentro da tribo indígena, eu tenho que ter uma permissão federal pra entrar lá. Olha. E a gente chegou a equipe lá pra gravar e o produtor esqueceu de pedir a permissão federal e tal. Aí ficamos um tempão lá na frente e tal. Enfim, aí descemos, conseguimos entrar. E aí a Sabesp, ela fazia um trabalho de cuidar da água que eles bebiam lá, né? Dos poços artesianos deles e tal. E um dia anterior tinha chovido muito, tinha acabado a força, não tinha a bomba pra puxar a água do poço pra gente fazer, tirando e fazendo análise da água. Eu falei, pronto, e agora? Pronto, mano, a gente veio pra fazer um trabalho sobre tratamento de água e não tem água. Como é que pode, Só né? o principal. Exatamente, como é que pode? E aí, vamos e vai. Aí, o que a gente teve a ideia? Tinha Guarapiranga ali pertinho lá, né? Eu lembro se era Guarapiranga ou a Billings lá, que eles até chegavam na tribo de canoa e tal. Falei, pega um galão, vamos pegar aquela água lá e vamos fazer que fosse água, né? A gente faz a produção agora, né? De fazer, o cara tirando e tal. Tá bom, pegamos a água, falou, mas e aí? Eu tinha que pegar o cara da Sabesp, ó, como é que você faz? Aí eu venho na torneira aqui, abro, né? Pego no coletor nosso aqui e tal. E agora? Não tem torneira, não tem água, né? Aí que nós fizemos, adaptamos uma torneira lá, amarramos num pedaço de madeira lá, colocamos uma mangueira gigante, jogamos água lá dentro e fizemos um índio ficar soprando pra sair a água da torneira, porque era um take fechadinho na torneira. Cara, e saiu, foi lindo, maravilhoso. Conseguimos fazer o vídeo, conseguimos... No final, produzir o vídeo. Produzimos o vídeo, foi legal. Teve uma coisa interessante que é muito legal também, que aí eu falo a questão da cultura, conhecer a cultura indígena, conhecer a cultura do que você vai gravar. E eu, bobão, acho bonitão, né? Fui lá, tinha uma área deles lá que era muito bonita, assim, de madeira tal, de barro e madeira. Falei, deixa eu lá ver, né? Na hora que eu cheguei perto, eu fui abrir a porta, eu só senti uma lança e sei lá o que era aqui, né? Aí eu assustei, os caras, o que foi? Eu falei, nossa, o que aconteceu? Eu falei, não, aqui é a área sagrada deles. Aqui só entra o pajé e quem ele falar que pode entrar. Então, e eu achando que eu era bonitão, que eu podia entrar e tal. Então é o que eu falei, e é o aprendizado, né? Você fala, a gente tem que perceber. Eu falo até hoje pros alunos, quando você vai gravar em algum lugar, você tem que conhecer a cultura. Eu vou fazer um comercial, você que faz coisa pra fora também. Às vezes a linguagem é outra, a cultura dos caras é outra, o modo de vender é outro. Eu lembro até hoje de uma cervejaria canadense que veio pro Brasil muitos anos atrás, eu não lembro qual cerveja foi que eles compraram, e numa entrevista com o presidente, com o CEO dessa cervejaria, os caras perguntaram, e agora? Você vai levar as nossas modelos bonitas, né, que fazem propaganda de cerveja aqui lá pro Canadá, de biquíni e tal? Ele falou, imagina, se eu fizer isso, eu nunca vendo cerveja no Canadá. Olha, por quê? Porque lá a cerveja é ligado a outra coisa, ligado a reunião familiar, a churrasco com os amigos, né, assistir futebol, hóquei no gelo que eles gostam. Então é uma outra cultura, uma outra... Então eu sempre falo isso pros alunos, a gente tem que pensar, né? Tem que olhar, falar, olha, o que eu posso fazer aqui? Como é que eu tenho que conversar aqui? Com qual linguagem eu tenho que conversar? Que a gente falou que a linguagem muda. O que eu fazia num comercial há 10 anos atrás, hoje a linguagem é completamente diferente. Sim. A gente vê a linguagem com os próprios filhos, né? Como a gente conversa com os filhos hoje, não é como os nossos pais conversavam com a gente. É completamente diferente. Então a gente... E aí que eu falo, deu tudo certo e tal, e a gente vai tirando esse aprendizado, né? Tudo vai acontecendo. Eu lembro que tinha um urubu, o animal de estimação deles era um urubu, não era um cachorro. E era um urubu que eles chamavam de tchacuné, que era o nome do urubu, né? E esse urubu infernizando a equipe, cara, bicando e tal. E a gente fala, tira esse tchacuné pra cá, tchacuné. E eles riam, a gente não entendia porque eles estavam rindo. Aí o cara foi explicar, não é só, é como se fosse igual o mandarim, não é deles, né? Não é só falar tchacuné. É toda entonação. Tchacuné é uma coisa, agora tchacuné é outra coisa, é o urubu e tal. E aí você vai aprender a falar, olha que louco, né? Como nosso país é rico, a cultura é rico. São Paulo, dentro, né? E isso que é legal, dentro de São Paulo. Eu não imaginei, eu não sabia. De um bairro de São Paulo, né? Você pode pesquisar paralelos de tribo dos Crucutus. Muito legal, muito legal. Bacana, e essa questão da cultura realmente é muito importante. Quando eu comecei a vender para os Estados Unidos, eu vendo para brasileiros que moram lá, né? Faço trabalho, faço a consultoria de posicionamento com brasileiros que moram lá. Mas realmente eu precisei fazer um estudo, eu precisei entender como era o comércio lá, a questão de compra, de venda, como era a mentalidade, como era a entrega. A forma que eu faço a entrega para um brasileiro aqui no Brasil já não é a mesma de um brasileiro lá nos Estados Unidos.
O brasileiro aqui do Brasil entrega de uma forma, para o brasileiro dos Estados Unidos já é outra forma. É outra realidade. Porque ele tá lá, mesmo sendo brasileiro, ele tem que respeitar a cultura local, né? Ele tem que respeitar a cultura local. Eu tenho amigos que moram fora, eles vivem falando isso, né? Tem um amigo meu que ele tem inclusive um restaurante em Londres que chama Made in Brasil. E ele, quando vem pra cá, ele fala, cara, é tudo diferente, é um modo de vida diferente. Ainda mais os ingleses, eles são mais frios, né? Você não chega lá e abraça, pega na mão de uma pessoa sem você conhecer. Você só consegue cumprimentar pegando na mão de uma pessoa se você já é íntimo dela. Olha só. Eles não têm essa coisa latina nossa de pegar, de abraçar, né? Eles não têm. Então E isso é legal. Isso faz parte da comunicação, né? De você entender como o mundo funciona e principalmente como ser humano, como as pessoas funcionam. Sim, sempre é uma pessoa por trás. Exatamente, sempre tem um ser humano ali por trás. Professor, e qual que é o maior caso de sucesso? Assim, um caso, o senhor contou um pouquinho também antes, um caso que o senhor achou importante, né, da entrevista com o Celso. Então, conta um pouco mais como foi esse ponto marcante na carreira do senhor. Eu falo que, como eu falei que eu sou otimista, eu gosto de pensar sempre que tudo que eu fiz foi um grande sucesso, né? Foi um grande sucesso. Tinha muita coisa legal que às vezes eu ganhava. Tem algumas coisas interessantes, por exemplo, que a gente fazia comerciais, fazia vídeos e ganhava coisas. Por exemplo, eu fiz um vídeo para Marilã e a gente ganhou um show, né, que teve com 3 bandas de rock, era Capital Inicial, não sei o que, e quem que mais? Já tinha outras bandas que eu não lembro agora. E eram 3 bandas conhecidas, assim, aí eu ganhava, a gente foi no show de minha sogra foi junto, foi muito legal. Então sempre tem coisas interessantes, assim, que a gente lembra, que marca a carreira e tal, né? Uma vez que eu ganhei também o ingresso pra eu nunca tinha ido numa ópera no Teatro Municipal de São Paulo e fiquei numa frisa, né? Eu achei aquilo sensacional, né? Tudo diferente, uma ópera muito bonita e tal. Agora, o que mais me marcou, assim, que eu achei que, assim, que eu falo que sucesso é resultado de trabalho, né? É resultado de reconhecimento, e aí que eu achei muito interessante é justamente o reconhecimento. Essa área é uma área que você, mais do que ninguém sabe, a gente precisa de muito um negócio chamado network, né? O network, você conhecer pessoas, você tá ligada com pessoas, conectada a pessoas, a empresas. A gente costuma, nessa área digital, você sabe que você faz isso, é ligar pessoas, fazer conexões. Conectar pessoas, conectar empresas, conectar negócios, né? E essa área nossa de área de produção audiovisual, o meu maior sucesso foi quando eu cheguei ao que eu poderia, o máximo que eu poderia chegar, que era diretor de comercial de televisão, né? Começar a dirigir comercial de televisão. E um caso que eu acho muito legal de sucesso foi que eu já estava aqui em São José do Rio Preto há um ano e pouco, e lembraram de mim, assim, lá em São Paulo ainda. Falaram, precisavam de um diretor e tal, onde que a gente vai conseguir? Aí lembraram de mim, falaram, mas aí ligaram para mim, eu falei, não tô mais em São Paulo. Eles falaram, mas você vem para cá? Eu falei, vou, tal. Que eu fui dirigir o Celso Portiolli num comercial. Então isso foi legal por esse reconhecimento, exatamente, né? Mais de um ano longe, fora do mercado, ainda lembrarem, terem um reconhecimento, né? Hoje que você falou com a internet, hoje eu ainda faço muita coisa para fora também, né? Que a gente faz como freelance e tal. Então isso é legal, isso é uma coisa que me marcou por causa do reconhecimento realmente, falar, olha, cara, o pessoal ainda lembrou de mim, né? Sim. Então significa que eu deixei alguma coisa, né? Deixei uma marca, uma sementinha lá, plantei, o pessoal ainda me lembrou. Bacana. Isso foi muito legal. Muito bom, professor. E a gente já está caminhando para o final da entrevista. Foi um papo muito gostoso, né? Eu ficaria aqui a tarde toda. Mas a gente caminhando para o final, eu gostaria de pedir para o senhor deixar uma mensagem para os novos profissionais, para os jovens que têm interesse de ingressar na área, ou para os jovens no geral que estão entrando para o mercado de trabalho agora. Bom, a mensagem que eu deixo é sempre a mensagem que eu falo de ser humano, né? De paixão, né? Se apaixonem pelo que vocês fazem. Se apaixonem por aquilo que vocês vão produzir, né? Plantem sementes para que vocês colham lá na frente coisas boas, né? Então eu falo assim, não tenham medo da tecnologia. A tecnologia, ela pode, como tudo no mundo, pode ser usado para o bem ou para o mal, mas está na mão de vocês, futuros profissionais, de como vocês irão usar essa tecnologia. E lembrando sempre que tudo que a gente faz nessa vida, tudo, usando tecnologia ou não, tudo é para outro ser humano. Sempre de ser humano para ser humano, né? Então, coloquem sempre a paixão, o amor pelo ser humano,
que as coisas vão caminhar cada vez melhor. A tendência é sempre a gente... eu vejo que essa geração ela tem uma grande diferença da nossa, que ela se preocupa muito mais com o próximo do que com a gente, né? Se preocupa muito mais com o planeta, com as coisas que estão acontecendo no mundo do que na nossa época, né? Então, uma coisa que me deixa muito feliz é justamente isso. Que essa geração aí que tá vindo aí, eles têm algumas preocupações mais legais do que a gente tinha. E principalmente essa com a humanidade, de poder tá entregando coisas boas, de poder ter mais relacionamentos saudáveis, né? De curtir mais a vida, de saber como curtir essa vida, né? De ter uma responsabilidade social maior do que a nossa geração foi ensinada, né? Eu costumo que é o princípio da evolução. Cada geração que passa vai evoluindo, né? E eu acredito que quando eu tiver meus netos, se eu conseguir chegar a ter bisnetos, vai ser outro pensamento, outra coisa. Então, como profissionais, eu falo assim, seja um profissional ativo, né? Use bastante tecnologia e sempre pensando, não tem mais como ficar fora do digital. Digital, você que tem empresa, você que vai empreender, você que vai criar coisas novas, criar conteúdo, qualquer coisa que você for fazer hoje, não tem como estar fora do digital. O digital hoje é a nossa vida. Tudo que você faz no digital. Seu carro, quando você entra, é tudo digital hoje em dia. Então, não tem mais como ficar fora disso. Verdade. Muito bom, professor. Obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite. Foi ótimo ter você aqui. Muito obrigado. Nós estamos aqui em São José do Rio Preto. Esse foi o episódio do Livro das Profissões, aqui em São José do Rio Preto. E você que ficou conosco até aqui, até logo. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.